Quando Deus fecha tudo para abrir o impossível, existe um momento na vida em que absolutamente tudo começa a se fechar ao mesmo tempo. Portas profissionais, portas emocionais, portas financeiras, portas de oportunidades, portas em relacionamentos, portas em projetos. E a mente entra em pânico porque o instinto humano interpreta portas fechadas como rejeição, fracasso, castigo e perda. Mas existe um padrão espiritual que quase ninguém entende. Quando Deus fecha tudo, é porque aquilo que vai se abrir não cabe no sistema antigo. Deus nunca fecha por maldade. Ele fecha por incompatibilidade. Ele fecha porque o próximo nível não nasce em estruturas velhas. Quando tudo se fecha, a primeira sensação é de abandono. A pessoa se pergunta onde errou, o que fez de errado, por que tudo começou a dar errado de uma vez. Mas na maioria das vezes, não foi erro. Foi troca de rota, foi mudança de direção, foi realinhamento de destino. Deus só fecha aquilo que já não leva mais você ao futuro que Ele separou. Antes do impossível se abrir, o possível precisa desaparecer. Porque enquanto o possível existir, você nunca buscará o impossível com fé total. Quando portas começam a se fechar, é comum surgir medo, ansiedade, insegurança, sensação de estar perdido. Mas esse estado emocional não significa que você foi rejeitado. Ele mostra apenas que você está fora da zona de controle humano. E isso é exatamente onde o impossível começa. O impossível não acontece onde o controle ainda governa. Ele acontece onde só a fé consegue sustentar. Outro sinal claro dessa fase é quando você tenta voltar para caminhos antigos e eles simplesmente já não funcionam mais. Aquilo que antes salvava, agora trava. Aquilo que antes resolvia, agora causa mais problemas. Aquilo que antes parecia solução, agora se torna obstáculo. Isso é Deus fechando rotas por proteção, não por punição. Outro sinal é quando você se sente completamente sem opções. A mente diz, agora acabou. Mas o espírito diz, agora começou. Porque o impossível só entra em cena quando a lógica humana já não encontra mais saída. A lógica opera no possível, a fé opera no impossível. Outro aspecto poderoso desse fechamento é quando você começa a perceber que seus antigos pedidos já não fazem mais sentido. O que você pedia antes, agora, parece pequeno demais, limitado demais, incompatível com a pessoa que você está se tornando. E isso acontece porque o coração cresce antes da realidade. Outro sinal de que Deus está fechando tudo para abrir o impossível é quando você começa a perder apoio humano. Pessoas que antes te ajudavam se afastam. Contatos que antes resolviam deixam de responder. Mãos que antes se estendiam agora se recolhem. Isso não é abandono, é independência espiritual sendo formada. Deus retira muletas humanas antes de soltar sustentações divinas. Outro sinal é quando seus próprios planos começam a ruir. Você planejou, organizou, calculou e mesmo assim tudo saiu diferente. Não porque você errou, mas porque o plano precisava morrer para que o propósito pudesse viver. Planos humanos são limitados. Propósitos divinos não são. Outro sinal marcante é quando você sente que está completamente no escuro, sem respostas claras, sem direção definida, sem garantias, sem saber exatamente o que fazer. Esse escuro não é punição, é transição. Toda transição começa no escuro, porque os olhos ainda não se adaptaram à nova luz. Outro sinal é quando você começa a ouvir mais sua consciência do que as opiniões externas. O barulho dos outros começa a confundir e o silêncio interior começa a orientar. Isso mostra que a direção agora está sendo construída de dentro para fora. O impossível não vem de fora para dentro, ele nasce de dentro para fora. Outro sinal forte é quando você sente que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sem nenhuma evidência. Uma expectativa silenciosa.
uma sensação estranha de fim de ciclo, um pressentimento de que a história está prestes a virar. Esse sentimento não nasce da mente, ele nasce do alinhamento espiritual. Outro ponto importante: quando Deus fecha tudo, ele também quebra o orgulho. Porque quando tudo funciona, o ser humano se convence de que controla tudo. Mas quando tudo se fecha, ele aprende humildade, entrega e dependência. E só quem aprende a depender da fonte certa sustenta o impossível quando ele chega. O impossível não chega para impressionar, ele chega para reposicionar. Outro sinal claro é quando você começa a se despir de certezas antigas. Convicções caem, verdades absolutas se flexibilizam. Você começa a aprender que não sabia tanto quanto achava. E isso não te diminui, isso te prepara. O impossível exige mentalidade aberta. Outro ponto poderoso dessa fase é quando você aprende a orar diferente. Não pedindo mais quantidade, mas direção. Não pedindo mais pressa, mas alinhamento. Não pedindo mais controle, mas visão. E quando a oração muda, a realidade começa a se reorganizar. Deus nunca fecha tudo sem já ter separado algo maior. Ele apenas fecha para impedir que você ative o pequeno quando o grande já está preparado. Se hoje você sente que todas as portas estão fechadas ao mesmo tempo, não interprete isso como derrota. Interprete como mudança de categoria, mudança de nível, mudança de rota espiritual. O fechamento não é a sentença, é o corredor do impossível. E quem atravessa esse corredor, sem voltar atrás, quase sempre assiste a realidade ser virada de cabeça para cima, no melhor sentido possível.